quelque part. tem que apodrecer em La qualquer chair lugar. doit mourir O corpo pode afin que morrer l'esprit ait para que o germer. espírito possa crescer. Alléluia. La graine doit se l'épaule. O grão tem que apodrecer. Il n'y a pas de gloire. Não há glória, Il n'y a pas de grandeur avec não há Dieu. grandeza diante de Sans pour Deus autant mourir premièrement. se não morrer primeiramente. Tu fais la grande. Inclinamos a nossa cabeça na presença do Senhor. Fala que Deus fala para mim. Fala, Deus, fala para mim nesta manhã. Que a sua palavra possa edificar a minha vida. Que a sua palavra nos faça bondade. Touche mon cœur dans ta présence. Toca o meu coração na sua presença. Fala nesse Deus que fala para a sua vida. Que o culto de hoje não passe em vão para você. Oremos em nome de Jesus. Merci Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire, Seigneur. Ce matin, toye liboso à présence na yo. Toye liboso na yo, tolingi toyo kamotote. Toye liboso na yo, tolingi toyo kayo kolobela biso. Parle-nous au travers de ta parole. Papa, que ta présence est banako simba bafina biso. Que ta présence est banako sala biso bola. Seigneur, parle-nous, édifie nos cœurs. Que ta présence et manako se manifeste. Lobela biso, Seigneur. Nous allons un simple instrument, Père de gloire. La Bible déclare, na moment na bangwa détresse babele la kiyo. Zambo tinda ki le lobapele lobekango la ki. Délivre un cœur ce matin. Délivre une âme ce matin. Au nom de Jésus. Ndeto bon de libongo. Petolobi, merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Amen. Amém. Est-ce que tu as Podemos aplaudir para a glória de Deus. Acclame très fort pour le roi des rois. Aplaudo fortemente para a glória de Deus. Ceux qui comprennent qui sens au papa n'a qu'à qu'à s'habiller na poko na tongo lelo. Vamos ver o sentido que Deus Na quer nos éviter ceux ensinar. qui comprennent qui sens ya maluba papa ou tikolo. Eu não sei se você entendeu o sentido da palavra que o Pai acabou de nos Mais lorsqu'il s'agit de louer le nom de l'Éternel. Quando nós queremos louvar o nome do Lorsqu'il Senhor. s'agit à quoi adorer comme Quando Anza. nós queremos adorar o nome do Bien aimé Senhor. Seigneur, to sala ngona mitema na biso mo. Temos que fazer de todo o nosso Est-ce que ça na moto coração. moko za disposé pour acclamer Será le nom que de tem Dieu? alguém que está disponível para Est-ce que ça aplaudir para a na glória de célébrer Deus? mon Anza? Se há alguém que pode celebrar a grandeza do Senhor. Est-ce que ça na moto moko tombola mon Anza? Há alguém que pode celebrar ou Je elevar vais o nome seulement de Deus. célébrer par des cris de joie. Somente celebrar um grito de Je júbilo. vais moto moko tombola mon Anza. Alguém pode elevar o nome de Deus. mingi basikufi na ba coronavirus. Há muitos morreram de Est-ce que coronavírus. Dieu là appelle si on peut Mas malama? Deus te deu fogo de Ce n'est vida. pas à cause de ton offrande. Não é por causa da sua Ce n'est pas à oferta. cause de ton argent. Não é por causa do seu Ce n'est pas parce dinheiro. que tu es intelligent. Não é porque você é Ce n'est pas parce que inteligente. ça a plano de Não saúde. é porque você tem Ce plano n'est de pas à cause de saúde. ton travail. Não é porque você Mais c'est à tem. cause du nom de la bonté Mas de é pela l'Éternel. bondade e a graça do L'Éternel t'a Senhor. fait la grâce. O Senhor te fez essa Est-ce que graça. recompense et offrande Você pode dar d'adoration? oferta de Est-ce qu'il y a adoração. quelqu'un qui peut donner l'offrande de louange? Alguém pode dar oferta de louvor. L'offrande qui ouvre le ciel. A oferta que abre o céu. L'offrande qui ouvre la faveur de A Dieu. oferta que abre o favor de Merci, Deus. Père. Obrigado, Pai. Merci, Père. Obrigado, Pai. Merci, Adonai. Obrigado, Nous te Adonai. célébrons le roi de roi. Celebramos o Rei Nous te dos Reis. célébrons l'agneau de Dieu. Celebramos Nous o t'exaltons, toi qui es Deus. au-dessus de toutes les choses. Nós estamos a celebrar Tu que es está em Dieu, cima tu de es todas as digne, coisas. Père. É Deus que é Tu es le digno. Dieu qui mérite ton trône. É o Deus que recebe Il toda est comme a toi. glória. Não, ninguém é Il igual a est ti. égal à toi. Ninguém é igual a Merci, ti. Père. Obrigado, Pai. Merci pour ta présence. Obrigado pela sua presença. C'est ça dans la présence de Dieu. Obrigado pela presença do C'est Senhor. ça la véritable adoration. Esse é o verdadeiro adoração. C'est ça la véritable offrande. Essa é a verdadeira Ça, oferta. élever le
elevar o nome do Senhor. Tu es seulement l'homme de Dieu. Só adorar o nome do Senhor. Dis des paroles qui va célébrer son nom. Não outro que nós podemos celebrar nesta manhã. Et sous cette même atmosphère, vamos abrir as nossas Bíblias. Genèse chapitre 8. Gênesis 8. Genèse chapitre 8. Gênesis capítulo 8. Le verset 20 au verset 22. Versículo 20 a 22. Amen. Genèse. Gênesis 20, et non, chapitre 8, pardon. Gênesis capítulo 8. Le verset 20 au verset 22. Versículo 20 a 22. Tout le dit gloire à Jésus. Quem encontrou diz glória a Jesus. Cada vai fazer a leitura segundo a sua versão. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bétails purs et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il y a que souligner vraiment dans verset 22. Amen. 1 roi chapitre 17. 1 roi 17. Totangi du 8e verset au 16e verset. 8 à 16. Amen. 1 roi chapitre 17. Le verset 8 au verset 16. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Aplaudimos para a glória de Deus e assentamos com a paz do Senhor. Seja louvado por esta manhã. Estamos a ver que estamos em vida, temos boa saúde para a graça do Senhor. Bien-aimés, ceux qui nous embêtaient,
Se não fosse Deus, bem amado, não estaríamos aqui neste lugar. Malgré tout ce que le monde de Dieu va traverser. Depois de tudo que o mundo está passando. Mais la grâce de Dieu est palpable na ma vie. Mas a graça de Deus é palpável nas nossas vidas. Je suis très honoré à cause de la catéchèse na biso. Eu sou muito honrado de estar no meio de vocês. É muito alegre de estar na casa do Pai. Amém. Merci na papa na biso. Eu agradeço, dou obrigado ao meu pai, pastor João Massaki. Pelo favor que ele me concedeu de estar mais uma vez diante de vocês para falar da parte do Senhor. Obrigado a todos os servos de Deus presentes. Obrigado você que saiu da tua casa até neste lugar, para que possamos permanecer na presença do Senhor. E saúdo todos os irmãos que estão em casa e em todos os lugares que você nos acompanhar. E que Deus possa abençoar todos nós. Que Deus do nosso Papa Massaki abençoe a todos nós. Saúda o seu irmão que está ao próximo. Já permanecemos muito tempo sem se encontrar. Fala para ele, seja bem-vindo na casa do Senhor. Estamos a falar sobre a oferta. Esse é o nosso grande tema que nós estamos a falar. E durante um certo tempo, nós estamos a partilhar sobre isso. Afin que tu puisses comprendre quelle est la pensée de l'Éternel par rapport à l'offrande. Para que nós possamos entender qual é o pensamento do Senhor sobre a oferta. Muitos servos já passaram. Falaram de ouro e dinheiro. Par rapport à l'offrande. Por causa da oferta. E nós vamos aumentar mais um bloco para nós edificarmos o povo de Deus. Nós começamos de quarta-feira. Falamos sobre um subtema. Quarta-feira nós falamos por que nós temos que ofertar. E nós falamos a oferta. É um dom que nós demos a Deus. É um acto de reconhecimento a Deus. Nós falamos que a oferta é um acto de adoração. E a oferta é aquilo que nós demos a Deus. Bem amado, por que nós temos que ofertar a Deus? Se você na semana não nos acompanhou, vai ser difícil para nós tomarmos tudo que nós falamos. Vamos lembrar rapidamente daquilo que nós falamos. Nós falamos primeiramente, estamos a ofertar a Deus. Porque é uma realidade espiritual. E nós falamos porque Dieu, au travers de sa parole, nous l'ordonne, nous les Deus, recommande. através da sua palavra, Ele nos recomenda. Et troisièmement, E terceiro, nós falamos parce que c'est une manière pour nous à côté de gratitude envers lui. Porque uma maneira de nós mostrarmos a nossa gratidão a Ele. Quatrièmement, a quarta nós falamos pour prendre soin de la maison de l'Éternel. É para tomar conta da casa do Senhor. Et cinquièmement, e a quinta, c'est parce qu'il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Nós falamos que há mais bondade de dar do que receber. Et le vendredi, tu parles que sur comment offrir. E sexta-feira nós falamos como ofertar. C'est quoi l'offrande? Nós falamos o que é oferta. Pourquoi est-ce offrir? E por que nós temos que ofertar? ofertar? Le faire? E como fazer? Nós mostramos a oferta de Caim e Abel. A Bíblia declara que o Abel ofertou a primícia do seu trabalho. E o Caim deu o fruto da sua lavra. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para a oferta do Abel. Quer dizer, Deus se alegrou com a oferta do Abel. E aconteceu em qualquer lugar que nós demos a oferta a Deus e Ele não agrada da nossa oferta. Para a nossa oferta ser agradável, há princípios que nós temos que respeitar. Há coisas que nós temos que fazer. Primeiro nós falamos a oferta é voluntária. Quando nós falamos da oferta voluntária,
Então, utilizar o termo nadaba. Nadaba veut tout simplement dire l'offrande volontaire. Nadaba quer dizer a oferta voluntária. Deus está nos exigir isso. Mais nous devons offrir d'une manière volontaire. Mas nós temos que ofertar de uma maneira voluntária. Mesmo que Deus está nos exigir para ofertar. La parole de Dieu nous demande d'offrir à Dieu. Mas o que a palavra de Deus nos manda ofertar a Deus ne nous pousse pas à le faire d'une manière contre-cœur. Não nos empurra para fazer contra o nosso coração. Mas temos que fazer isso voluntariamente. Comment est-ce que nous devons offrir? E nós falamos como nós devemos ofertar. En donnant ce qui nous est précieux. Devemos dar aquilo que é precioso para nós. A oferta tem que ser uma coisa preciosa. Uma coisa valorosa. Troisièmement, l'offrande doit être faite dans les secrets. Nós falamos que a oferta é feita no segredo. C'est un secret entre toi et le monde. É um segredo entre tu e Deus. L'offrande des éternels qu'offrir et pas en Zambé. Você não pode vir ofertar a Deus e começa a contar a todo mundo que eu dei isso a Deus. L'offrande doit être un acte dans les secrets. A oferta é um ato de segredo. Pourquoi Jésus a fait son enseignement dans Matthieu 6 à Zoloba? Por isso deu o ensinamento de Jesus no Mateus 6. Quando você dá as suas molas, que a sua mão esquerda não pode saber o que a sua mão direita dá. L'offrande est un acte de secret. Nós entendemos que a oferta é um ato de segredo. E a quarta coisa nós falamos. Avec un cœur pur et disposé. Devemos ofertar com um coração puro e disposto. Isso é o resumo da semana. Mais pendant que je suis en train de préparer le message, hoje quando eu estava preparando a mensagem, parler aujourd'hui sur l'offrande comme étant une sémence. Deus me levou para me falar da oferta como semente. Et aujourd'hui sous-thème na biso développer. E hoje o nosso subtema que nós vamos desenvolver, c'est la sémence et la moisson. É a semente e a recolta. Amen. Répéter le mot la sémence et la moisson. Semente e. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de la sémence, quando nós falamos da semente, on parle aussi de la moisson. Nós estamos a falar da recolta. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsqu'on sème, quando nós semeamos, donc quelque part il doit y avoir une récolte. E você está esperando em qualquer lugar você recolher. Et dans Genèse chapitre 8. Onde nós acabamos de ler no Gênesis 8. J'ai tellement aimé ce verset. Eu amo muito esse versículo. C'était après le déluge. É depois do dilúvio. Deus veio para destruir a terra. Fait grâce à Noé. Mas Deus fez a graça a Noé. Para construir uma arca. Afin que se sauver para que ele possa se salvar ele e a sua família. Selon comme l'Éternel l'avait recommandé. E Noé fez conforme Deus tinha recomendado. L'Éternel lui avait recommandé. Deus recomendou a Moisés, a Noé. Amen. Amen. Et Noé a sauvé aussi des animaux. E aí Noé salvou os animais. Avec de l'eau. Depois de Deus destruir o mundo com água. Et après le déluge. Depois do dilúvio, Noé veio ofertar a Deus. Mais ce qui m'a le plus touché dans ce verset. Isso é que chama a nossa atenção. Lorsque Noé a offert quando Noé ofertou a Deus, la Bible déclare l'Éternel sentit l'odeur agréable. A Bíblia diz que Deus sentiu ao tal Noé. Et l'Éternel dit à son cœur. E o Eterno diz ao seu coração. Ça veut dire que l'offrande de Noé. Quer dizer, a oferta de Noé tocou o coração de Deus. Agradou o coração de Deus. Et la Bible déclare l'Éternel sentit l'odeur. E a Bíblia diz que o Senhor sentiu o cheiro da oferta. Quelle est l'odeur de l'offrande? Qual é o cheiro da oferta que você costuma dar a Deus? Quando Noé ofertou a Deus, Deus sentiu a odor da oferta. Agradou o coração de Deus. E Deus começou a falar. Et ce matin, je me déclarer. E esta manhã eu vou declarar. Que Dieu parle sur l'offrande de quelqu'un. Que Deus fala na oferta de quelqu'un. Je me déclarer ce matin. Eu estou a declarar nesta manhã. Que l'Éternel puisse se manifester sur l'offrande de quelqu'un. Lorsque Noé a offert quando Noé ofertou a Deus. Regarde le discours Zambazoloba. Olha bem essa história. Je ne maudirai plus la terre. Não vou amaldiçoar a terra.
décision. Deus estava tomando decisão. Ça veut dire que je viens de maudire la terre. Disse ele vinha Mais amaldiçoar à a terra. partir de maintenant, Mas a partir de à agora, cause de ton offrande, por causa Noé, da sua oferta, je ne Noé, maudirai plus la já não terre. vou amaldiçoar a Ça va terra. continuer comme à Deus Kisalobi. continua a falar. À cause de l'homme. Por causa disso, Parce que les pensées du cœur de l'homme que o pensamento do sont coração do mauvaises homem de sa jeunesse. é ruim da sua Et juventude. je ne frapperai plus. Eu não vou castigar, Não vou mais. não vou mais, Je ne maudirai plus. já não vou mais Et par le but, je ne amaldiçoar frapperai plus. e também já não vou mais castigar. Alléluia. Mais pourquoi l'Éternel a dit cela? E por que o Eterno falou tudo isso? À cause de l'offrande de Noé. É por causa da oferta de Noé. Aujourd'hui, l'offrande comme étant une sémence. Hoje queria falar sobre a oferta como S'il y a semente. une sémence qui a été plantée, Há semente que foi plantado c'est que quelque part il y aura aussi une récolte. e em qualquer lugar você vai recortar. Noé a semer. Noé foi semear. Il a offrir des holocaustes. Ele foi ofertar um Il holocausto. a offrir une offrande. Ele ofertou uma Et oferta. le résultat de l'offrande de E o Noé, resultado da oferta de et Noé ça représente fez com que Deus tomasse uma lorsqu'on decisão. utilise, je ne frapperai plus. Quando Deus disse, eu já não Je ne castigarei, maudirai plus. já não amaldiçoarei. Avant, l'Éternel avait Quer maudit. dizer, antes, Deus já tinha Avant, amaldiçoado. l'Éternel avait frappé. Antes do Senhor Mais já tinha parce qu'il y a castigado. eu une offrande, Mas por causa da ça va se oferta, décider à mettre fin à Deus cela. decidiu não fazer Je mais vais isso. décider d'attendre l'élo. Você tem que decidir Que Dieu nessa ouvre manhã. une nouvelle page na vie à mon Que Deus tomoko. possa abrir uma Les página na choses, vida elle laisse de qui pessoa. dans les temps anciens. Que possa mudar as coisas À cause antigas. de tes offrandes, Mas por causa da sua ça m'a formé oferta, l'histoire il y a e 6 ans. Deus possa abrir uma nova história. Et j'ai aimé dans le verset 22. E eu amei muito no versículo Yo kama 22. kusamba zoloba. Escuta o que Deus está Alors falando. donc que la terre subsistera. Enquanto que a terra existir, La semaille, les semailles, a, a semente, a semente et la moisson, e a recolta, le froid, au frio, o filho, la chaleur, o calor, l'été, e verão, o verão, l'hiver, o inverno, les jours e o dia et la nuit e a ne noite cesseront point. não acabarão. Donc ça veut dire que aussi longtemps que nous avons la mycologie salema, Quando nós estamos a ver os dias reproduzidos, aussi longtemps que nous avons le jour et la nuit, enquanto que nós estamos a ver o dia e nous noite, avons été dans l'hiver. é da mesma forma que nós vemos o sol Ça no va inverno. décider à l'objet. Deus começou a decidir Les dizer, semailles et la moisson aussi ne s'arrêtera point. o semente e a recolta não Et c'est un parará. langage pour dire É uma linguagem que que aussi diz, longtemps la terre va exister, enquanto que a terra la existe, loi de la semence et de la récolte existera toujours. a lei da semente e recolta vão Ça veut existir. dire que quelle que soit la pensée des Quer hommes, dizer, seja que for o pensamento do homem, mesmo as pessoas estão se mais la levantando contra a parole de Dieu oferta, déclare, mas a Bíblia diz, l'Éternel déclare, o Eterno aussi declara, longtemps que la terre existe, enquanto que a terra la existe, loi de l'offrande existera, a lei da oferta la loi de la existirá, semence et de la récolte a lei existera. da recolta e da semente Est-ce que nous existirá. sommes longo? Nós estamos juntos. Et s'il y a une sémence, Se há uma semente, c'est qu'il y a aussi une récolte. é porque há uma recolta. L'offrande est une sémence. A força de uma semente, L'offrande est une sémence. a oferta é uma semente. Galates chapitre 6, Gálatas 6, le verset 7. versículo 7. L'apôtre Paul a quelque chose de très important. Apóstolo Paulo está falando uma coisa muito Sauf que des fois importante. nous utilisons seulement ces versets dans Ngambu Moko. Nós só utilizamos esse versículo num lado Mais il y a só. aussi un autre côté de Há négligeable. outro lado também que nós La Bible negligenciamos. déclare ceci. A Bíblia diz Ce assim: qu'un homme aura sémé, aquilo que o homem semeia il le moissonnera. é aquele que vai colher. Et ce verset, ce n'est pas seulement dans le mauvais côté. E esse versículo não tem Cela só mau vaut aussi lado. la peine dans le bon côté. Há bom lado nesse Donc ça versículo veut dire que também. la récolte, Quer dizer, a recolha, le secret d'une bonne récolte, o segredo de uma boa dépend recolta de la sémence aux hommes à semer. é aquilo que você semeia. Quand tu sèmes bien, Quando você semeia o tu bem, vas aussi recevoir de você bonnes vai choses. receber boas coisas. Ça veut dire que celui qui sème peu, Aquele que semeia paz recevra qu'un peu mon cœur. vai receber também. Mas celui Aquele que que recebe seme pouco, plus, recebe pouco. Aquele il que reçoit aussi semeia mais plus. e recebe mais. Jamais na mona motaloni ngubaloni abuki madesu. Eu nunca vi alguém colher, semear amendoim e colher feijão. Ce que ça la bise ko yibi bilanga bato.
Se acontecer isso é porque você roubou dos outros. Ce que tu sèmes, aquilo que você semeia, c'est ce que tu récoltes. é aquele que você vai recolher. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Coríntios capítulo 9, verset 6, versículo 6. l'apôtre Paul dit ceci: Apóstolo Paulo diz ceux assim, qui sèment peu aquele que semeia pouco, récolte aussi peu. recebe pouco. Como é que você costuma semear a Deus? Qu'est-ce que tu as l'habitude à semer à Dieu? Qual é o seu hábito de semear a Deus? Aquela pessoa que dá semente, celui-là qui est digne de recevoir le aquele que é digno de receber a recolta. Le secret d'une bonne moisson, o segredo de uma boa semente, se réside dans une bonne sémence. Amen. Sauf que lorsque tu as semé, quando nós estamos a semear, un peu qu'on réfléchit. Eu estava a refletir. Deus me levou na reflexão sobre semente. Les agriculteurs peuvent le dire mieux. Podemos falar melhor ainda. Lorsqu'on prend une sémence, quando nós pegamos uma semente, généralement la sémence est à la camoquier. A semente é pequeno. La sémence peut être petite. A semente é uma coisa pequena. La quantité de la sémence, a quantidade da semente, des fois physiquement, fisicamente, ne correspond pas à ce que nous allons moissonner. Também não corresponde daquilo que nós vamos receber. La sémence des fois peut être une graine. A semente pode ser grau. Mais lorsque mas quando ele cresce, ele não permanece só grau, mas ele cresce mais. Lorsque la récolte vient, quando vem a recolta vient essuyer les larmes de la difficulté de la sémence. sémence. Vem para tirar a lágrima da dificuldade da semente. Quando é grau, quando cresce, il y a une seule chose, há uma coisa que você tem que la fazer. graine doit être enterrée. La graine est enterrée. O grau tem que ser enterrado. Tem que ser enterrado. Lorsque la graine n'est pas enterrée, quando você não vai enterrar o grau não vai crescer. Lorsque tu mets une graine dans le frigo, quando você tem grau dentro da geladeira, 50 ans, você deixa lá 50 anos, vai apodrecer e acabou. Mais lorsque tu sèmes la graine Mas sur la quando você terre, vai semear embaixo da terra, aí vai crescer, vai crescer, vai germinar. Para a germinação acontecer, esse grau tem que estar debaixo da terra. Muita gente não entende essas coisas. Esse dinheiro não vou tocar. J'ai donné ma vie à Jésus. Eu dei a minha vida a Jesus. C'est bien d'utiliser ce langage. É bom falar dessa linguagem. Entreguei a minha vida a Jesus. Mais nous ne comprenons jamais cette phrase. Mas não entendemos essa frase. Lorsqu'on parle du verbe donner, quando nós falamos de verbo cela veut dire autrement offrir. Quer dizer oferta. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, le verset 1 déclare. Por isso Romanos 12, l'apôtre Paul dit offrez à Dieu vos corps. Ofertar a Deus o vosso coração. Comme un sacrifice. Como sacrifício. Vivant, saint et agréable à Dieu. Vivo e agradável a Deus. Que lorsque je donne ma vie à Jésus, quando eu dou a minha vida a Jesus, tout de moi devient une offrande à Dieu. Tudo tem que ser uma oferta a Deus. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. A oferta não é somente o mais dinheiro. Mais l'argent en fait partie. Mas o dinheiro faz parte. Tu peux offrir à Dieu ton temps. Você pode dar o seu tempo a Deus. Tu peux offrir à Dieu ta jeunesse. Pode dar a sua juventude a Deus. Tu peux offrir à Dieu ton travail. Pode dar o seu trabalho a Deus. Tu peux offrir à Dieu ta disponibilité. Você dá a sua disponibilidade a Deus. Sa vie en Christ. Você dá a sua vida a Cristo. Tout de moi appartient à Christ. Tudo a Ele pertence voilà a Cristo. Pourquoi l'apôtre Paul va très loin. Por isso o apóstolo Paulo foi mais longe. Si je vis, disse se eu ce n'est plus moi qui vis. Não é mais eu que vivo. Mais c'est Christ qui vit en moi. Cristo que vive em Ça veut dire que tout de moi devient une offrande. Tudo do que tout de moi commence à appartenir à Dieu. Tudo pertence a Deus. Mon argent appartient à Dieu. Meu dinheiro pertence a Deus. Je vais s'aimer dans la maison de l'Éternel. Eu tenho que semear na casa do Senhor. Tout de moi vient de lui. Porque tudo que é meu veio dele. C'est le véritable sens de donner sa vie à Dieu. Esse é o verdadeiro sentido de dar sua vida a Deus. Je vais tout simplement dire. Dar sua vida a Deus. Donner sa vie à Dieu comme étant une offrande. Dar uma oferta, dar sua vida a Deus como uma oferta. Une offrande. Lorsque vient comme une offrande était.
Quando a sua vida ainda não se tornou tu n'as pas oferta, encore commencé à servir l'Éternel. você ainda não deu a sua On vida ao ne peut Eterno. jamais parler du service sans l'offrande. Você não pode servir a Deus sem oferta. Pourquoi on parle de la consécration? Quando nós falamos da C'est le fait consagração, comme bonza. é uma coisa de se entregar. De se entregar, de se entregar. Quando se diz entregar, quer dizer você está se entregando como uma oferta. Qu'est-ce que tu as l'habitude à s'aimer à Dieu? Qual é o seu hábito? O que você costuma semear a Deus? O que você costuma semear ou ofertar a Deus? Eu entreguei a minha vida a Deus, mas o meu dinheiro não. Lorsqu'il s'agit de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, quando nós viemos semear na obra de Deus, você está tirando as migalhas. Você procura as coisas que não têm valor. L'offrande est une sémence. A oferta é uma semente. Lorsque la graine continue à ma belée, quando o grão entra debaixo da terra, le prochain processus, o próximo procedimento, la graine est pourrie. O grão tem que apodrecer. Quando nós apodrecemos debaixo da terra, c'est le synonyme de la mort. É o sinônimo da morte. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la mort. Não há vida cristã sem a morte. Mais comment c'est là? Você pode me perguntar o que é isso? On ne peut jamais servir Dieu sans mourir quelque part. Não podemos servir a Deus sem morrer em qualquer lugar. La vie chrétienne doit être une vie de consécration. A vida cristã é uma vida de consagração. Ça veut dire qu'il y a certaines œuvres qui doivent mourir. Você tem umas coisas da tua vida tem que voilà morrer. Pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Por isso nós falamos da nova. Ça veut dire que l'ancienne vie doit mourir. Quer dizer, nessa vida você tem que morrer. En fait, ce que nous avons semé va germer. Para que o que você vai semear pode germinar. Qu'est-ce que nous semons des fois? O que nós semeamos. La parole de Dieu est semée quand il a dit ça. A palavra de Deus é semeada. Et cette semence là. E essa semente. Lorsque les hommes vont pourrir. Quando começa a apodrecer. Ils vont germer l'amour de Dieu. A germinar. Ils vont germer la grâce de Dieu. Crescer a graça de Deus. Vão germer les bontés de Dieu. Germinar a bondade ça veut dire que notre vie. Quer dizer, notre vida. Et Seigneur va pourrir quelque part. Tem que apodrecer em qualquer lugar. lugar. Doit mourir. O corpo afin que l'esprit va germer. Para que o espírito possa crescer. Alléluia. La graine doit se l'épaule. O grão tem que apodrecer. Il n'y a pas de gloire. Não há glória. Il n'y a pas de grandeur avec não Dieu. Não há grandeza diante de Deus. Deus. Autant mourir premièrement. Se não morrer primeiramente. Tu veux la grandeur, bien-aimé. Você vai ver a grandeza. Você quer que Deus ergue a sua vida. Apprends à faire mourir certaines choses. Você tem que fazer morrer outras coisas. Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Para que a glória de Deus possa se manifestar. Des fois nous voyons les hommes de Dieu prêcher. Talvez nós estamos a ver o homem de Deus pregando. Eu quero ser como o pastor Massacre. Tu ne sais pas ce qu'il a pu faire mourir. Você não sabe o que ele fez morrer na sua vida. Il y a des choses qui doivent mourir. Há coisas que têm que morrer. Il y a des nuits qui doivent être sacrifiées. Há coisas que você tem que sacrificar. Tem outras coisas que você deve sacrificar. Il y a certaines choses que la chair doit être mortifiée. Há coisas que você tem que mortificar. Para que o espírito possa germinar. Aleluia. Il y a des fois, Seigneur, tu perds des choses précieuses. Oh, você tem que perder as coisas que são mais preciosas para você. Para que nós possamos receber o que é mais importante. Dans 1 Roi chapitre 17. 1 Reis capítulo 17. Du verset 8 au verset 16. Du verset 8 au verset 16. Versículo 8 até 16. La Bible déclare. A Bíblia diz. L'Éternel parle à Élie. Deus falava a Elias. Élie le Tishbite. Élie le Tishbite. Elias Tishbite. Amen. La parole de Dieu est adressée par Naïm. A palavra de Deus é preciosa a ele. Et c'est en quel moment que Dieu adresse cette parole? Em que momento que ele falava essa palavra? Ça m'adressait moment, c'était la période de la sécheresse. Ele falou essa palavra no momento da seca. La sécheresse est frappée dans Moka. A seca entrou numa cidade. Parce qu'un homme de Dieu avait déclaré. Porque o homem de Deus tinha declarado. Parce que les rois ont tamboula malamute. Porque o rei não andava bem. Parce que le peuple s'est détourné. Porque o povo se virou contra Deus. De pluie. Não haverá chuva. E não caiu a chuva. Mais sauf que la sécheresse. Mas só que na seca. Ele também bateu o próprio Eli. Et la parole de Dieu s'adresse à Élie.
E a palavra de Deus veio a Elias. A-t-il Élie dans un torrent? Deus mandou Elias num torrente. Disse, vai lá. Eu vou te alimentar. J'enverrai des corbeaux. Disse, eu vou mandar os corvos. Vou mandar o corvo para te alimentar. Et tu vas boire l'eau du torrent. E você vai tomar a água do torrente. J'aimerais annoncer quelqu'un à toi, eu vou dizer nesta manhã. Les gens qui ont compris la loi de la semence. Aquele que cumpriram a lei da semente. Et de la moisson. E a recolta. Le Dieu de la provision se lève toujours. Deus da providência estará sempre aí. Quelle que soit la sécheresse que frapper la boca. Seja que for a seca que vai bater na terra. Mais les gens qui ont compris cette loi. Mas é aquele que vai ce sont les gens qui sont épargnés. São aqueles que vão Il y a des gens qui vont pleurer quelque part. Aqueles que vão chorar no outro lugar. A crise pode bater. Mais j'aimerais t'annoncer à toi, l'éternel de la provision présent. C'est vrai, la sécheresse est frappée dans mon cas. A seca pode cair mais na terra. le Dieu de la provision se rencontre avec son serviteur. Alors Élie va dans les torrents. Et de là je vais te nourrir. Ce qui est impossible dans une sabato. Je vais rien annoncer dans mon c'est possible dans ce temps de la crise. La moisson est comme un avinayo. Je déclare ce matin que la moisson de Dieu sonnait la vie à mon tomoko. Je déclare ce matin ce que tu as sémé dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu te le récompense. Que Dieu te récompense. En ce moment de crise, il y a des gens j'aimerais te rassurer ce matin que tu n'as pas semé en vain. Tu as semé dans la présence de Dieu. Et l'éternel de la provision enverra un corbeau en ce temps de la sécheresse pour nourrir si tu crois le mot você acredita, diga amém. Gloire à Dieu. Fala glória a Deus. L'Éternel envoie Élie dans les torrents. Deus mandou Eli. Na kati ya torrent après cela. Lá no torrente depois daí. Eli ali Amélie. Ele comeu e bebeu. Mais la Bible déclare ici. Mas a Bíblia declara que a água acabou. Comment est-ce qu'on vive? Como é que ele vai sobreviver? C'est la question Alguém está se perguntando nesta manhã. Como eu vou viver? O braço está fechado. Todas as lojas fechadas. A mercadoria não estou a vender. O trabalho já me expulsaram. Comment est-ce que je vais vivre? Como vou sobreviver? Mais ce matin, mas nesta manhã, je suis venu t'annoncer le Dieu qui donne la semence. É o Deus que dá a semente. Il est aussi le Dieu de la récolte. É o Deus da recolta. Le Dieu qui donne la semence. Deus que dá a semente. Il est aussi le Dieu de la provision. É Deus da providência. Le Dieu qui a amené la sécheresse. Deus que levou a seca. É aussi le Dieu de la provision. É aquele Deus da provisão. No meio da seca. Je vais t'annoncer. Eu vou te anunciar. Un homme qui s'appelle Jésus. Há homem que se chama Jesus. A Bíblia lhe chama. L'homme qui donne la vie. Homem que dá vida. Lorsqu'il y a la sécheresse, quando há seca, la source d'eau vive, a fonte da água viva nunca secará. Quando o mundo secar, as portas do mundo vão se fechar, as oportunidades vão se fechar, mas a fonte de água viva não vai parar. A Bíblia declara, o torrente secou, mas Deus enviou Elias. Vai numa mulher. A Bíblia declara. Cette femme était veuve. Essa mulher era viúva. Dans l'ancien temps, na tango akala. Não, lá antigamente. Généralement ba veuve. As viúvas. Ezalaki baso bazaki marginalisé. Eram as pessoas que eram marginalizadas. Et surtout que ceux qui mobile atiki baniongo. E principalmente quando o marido deixa as dívidas. C'était les gens qui passaient des moments très souffreux. São as pessoas que passam um momento muito doloroso. Très pénible. Muito doloroso. Cette veuve. E esta viúva só tinha farinha. La Bible dit une poignée de farine. A Bíblia diz só tinha uma panelinha de farinha. La Bible dit pas 1 kilo. Não era 1 quilo. Não era um saco. Mas pouquinho de farinha. E pouco de azeite. Aleluia. Nessa pouca farinha que ele Dieu tinha, voulait bénir cette femme. Deus abençoou essa mulher. Mais Dieu envoie son serviteur. Deus enviou o seu servo.
Há outras pessoas que se fazem Mais perguntas. pourquoi tu vas pas offrir pas ça? Mas por que nós ofertamos a Mais Deus? Essas ofertas vão nos bolsos dos Aujourd'hui, pastores. cela pose beaucoup de polémiques. Há muitas polêmicas. Que ce soit sur la dîme, Seja que for no que dízimo, ce soit sur les offrandes. seja que for nas ofertas. Quando eu estava a conversar com uma irmã, disse: você é evangélico, você obriga as pessoas a pagarem o dízimo para enriquecer os pastores. Mas, bem amado, deixa eu te dizer uma coisa. Lorsque une autorité, quando uma autoridade, lorsque un roi, quando rei, lorsque un président, quando presidente manda alguém, à partir de ce moment, a partir daquele la momento, personne reçoit le mandat de cette personne. a pessoa recebe o mandato dessa pessoa. Ça veut dire que lorsque cette personne va en mission, Quer dizer, quando essa pessoa vai à missão, de sa part, a pessoa não está falando da sua mais la parte, personne représente la personne avec qui il a donné le mas ele mandat. está representando a pessoa que deu o Or, le mandamento a ele. serviteur de Dieu O servidor, o servo de reçu Deus, un mandat ele recebeu um mandato qui n'est pas le mandat des hommes, que não é mandato dos mais qui est le homens, mandat de Dieu. mas é mandato de Ils Deus. ont reçu le mandat spirituel. Você recebeu um mandato De sorte que lorsque espiritual. Bango Bazo soit 10 peu au Quando fond, ele está a receber esse automatiquement, dízimo, le automaticamente, Dieu qui les a donné le mandat Deus que lhe deu o est mandamento capable d'agréer cette offrande. é capaz de agradar essa Voilà oferta. pourquoi dans le 4e livre Lévitique, Por isso, lá no Levítico, on parle des offrandes destinées à la maison de l'Éternel. nós falamos a oferta Et on destinada à casa parle do des Senhor droits de Lévites. e nós falamos da lei de levitas, Direitos. Droits. direitos de levitas, Parce que c'était les hommes qui ont reçu le mandat. porque são homens que receberam o Lorsque le mandato. ministre Akeko représentait le président, Se alguém representa o presidente numa cidade, ele não vai no seu il nome, va au nom de l'autorité ele attribuée. vai no nome da autoridade que Et l'Éternel criou. envoie Élie avec un O mandat. Eterno mandou Eli Alors com il um va dans mandato. la maison de la veuve de Disse, vai na Sarepta. casa de uma Et mulher de là, je vais te nourrir. e lá eu vou te alimentar. Cette phrase m'a un peu tourmenté. Essa frase me tormentou. Comment l'Éternel a sorti dans mon salinaïe? Por que o Senhor estava a mandar o Et seu puis, je servo suis à poignée à farine. numa mulher que só tinha pouco de Nada farinha apoia mafuta. e pouco de azeite? Bien aimé, les choses de Dieu. As coisas de Deus, bem amado, Não não acontecem como La coisas Bible do déclare mundo. Dieu prend des choses vaines de semences A Bíblia diz, Deus pega as pour coisas desse confondre mundo la sagesse para des hommes. confundir a sabedoria dos Bien aimé, homens. lorsque Dieu envoie son serviteur, Quando Deus enviou o seu servo, reçu un mandat. lhe deu um mandato Il y a quand même à bénir la vie de la veuve. para abençoar a vida dessa viúva. La femme avait seulement petit, A mulher só tinha pouco de de farine, farinha un peu d'huile. e pouco de Mais azeite. j'aimerais annoncer à quelqu'un Mas eu vou falar a que alguém la semence est que multiplicateur. a semente é multiplicadora. La semence est comme la mort lorsque tu A semente, quando você coloca, Mais le você jour usa. de la récolte, Mas dia da il y aura recolta 50, vai ser 50, il y aura 100, vai ser 100, il y aura 10 000, vai ser 10 il y mil, aura 20 000. vai ser 20 Parce que mil. lorsque la semence entre sur la terre, Quando a semente entra na lorsque terra, quando apodrece, lorsque cela va germer, aí quando vai et germinar, comporter beaucoup de fruits. vai portar muitas La coisas femme avait boas. seulement peu. Só- Moi, ça n'a qu'à moquer. A mulher só tinha pouco, Mais Élie y est, mas Elias veio. l'homme qui a reçu le mandat. Homem que recebeu o mandato. Élie n'est pas venu en son nom. O Elias não veio no seu nome. Você sengala que yana kombo na yali yate. Porque se fosse vir no seu nome, ele não viria. Imaginez-moi muke. Vamos imaginar pouco. Élie avait na ndako na ye. Elias estava sentado na sua casa. Na ndako mutu mo. Vai saber que vou na casa de alguém que só tem pouco de farinha e pouco de azeite. Est-ce que na kibo moto Élie alingaki? Será que carnalmente ele ia mesmo? Alingaba beke sika neza eloko ezate. Ele ia falar aí não tem nada. Mais tellement qu'Élie était un homme spirituel. Mas como Elias foi homem Il espiritual, obéit à celui qui l'a donné le mandat. o Senhor que lhe deu o mandato, Accueilli par moi si. ele foi a essa mulher. Lorsqu'elle arrive, Quando ele chegou, première des choses à dire, a primeira coisa disse: Arbi moi si ela ngama inamela. mulher, traga-me água para me beber. Alléluia. Amém. Ba memeli ma ya meli. Levaram água para ele Élie a beber. continué sous. Elias continuou. J'aimerais peut-être avoir la compassion moi si oi. Deve de ter piedade desta Arbi mulher. moi si ela ngama biloko na lia. Disse: mulher, traga-me comida Si para me se seulement si cette alimentar. femme savait. Ce qui c'est que kaka moi ça yebaka. Se essa mulher soubesse Que mon toi cause qui se cherche ces années muto na que ye. a pessoa que causou a seca é a pessoa que veio com ele, La personne qui a créé la a sécheresse. pessoa que criou a seca Ye mo kazo senga lipa. é aquele que está pedindo pão. Arbi moi si ela ngama bile inalia. Disse: mulher, traga-me comida para me Parce que comer. l'Éternel est vivant. Disse: o Eterno é vivo, Ton Dieu est vivant. o teu Deus é Il vivo. na pouco.
Mas eu só tenho pouco. Só tenho pouco de farinha e pouco de azeite. Escuta a sua declaração. É só para me fazer bolo. Para me comer o meu filho, o bebê. E depois vamos morrer. Il y a des gens, c'est lieu. Há uma coisa neste lugar. Está a falar que o tempo era mau. O pouco que eu tenho, talvez eu vou usar. Mas depois eu não sei onde vai ser. O que vai ser de mim. Depois não sei o que será de mim. Essa mulher pensou. Depois de comer, ele vai morrer. Mas ele que não sabia. O Senhor enviou Elias. Ele era mesmo a vida. Essa mulher Elias não veio no seu nome, mas veio daquele que é a vida eterna. Quando Elias chegou, disse: essa mulher falou bem, mas faça o que você falou. Faz para mim. Bien-aimé, le jour où tu vas comprendre, o dia que você vai compreender de ofertar a Deus, a semer a Dieu, a semear a Deus, c'est le temps. É o tempo que o Deus vai exaltar a sua vida. Essa mulher semeou o pouco que ela tinha. Ofertou ao servo de Deus. Mas a Bíblia declara: depois de Elias comer, não faltou azeite, não faltou a farinha. Era para comer e morrer. Se ele estava pensando comer e morrer, mas depois dele comer, ele comeu o outro. Depois de comer, comeu o outro. Parce que l'Éternel, il est l'Éternel des vies. Ele é o Deus Il est celui qui donne la vie. É aquele que dá vida. J'aimerais dire à quelqu'un que l'offrande mobilise les ciels à notre faveur. J'aimerais dire à quelqu'un que l'offrande ouvre des portes. L'exaucement de nos prières. Cette femme s'est commis tout. Moi, ça s'est commis tout. Essa mulher estava se perguntando: se eu comer o bolo, vou morrer. Onde é que eu vou parar? Mais ce qui ne savait pas que l'Éternel des armées vivant, ce qui ne savait pas que le Dieu de la provision, il est le Dieu qui pourvoit nos besoins. É o Deus que provê nas coisas que nós queremos. Alléluia. L'offrande ouvre la porte à l'exaucement. Pode abrir as portas da resposta. Quando você vem semear a Deus, você espera receber. E é certa coisa que a oração não vai te dar. Mas quando você vai ajudar a oferta, vai abrir a porta da resposta para a sua vida. A Bíblia diz no 1 Samuel. Nós falamos sempre dessa história. A história de Ana. Mas nós focalizamos na oração dela. Mas nós esquecemos uma coisa. A abertura do milagre da Ana não foi por causa da oração. A Bíblia diz no 1 Samuel capítulo 11, versículo 11. Ana estava falando: o Eterno, se você me dá varão, eu vou pegar esse et je te l'offrirai. Pode ofertar. C'est de là, bien-aimé, e aí, que le miracle de Anne a commencé. E a milagre de Ana começou. Se a quelqu'un, eu vou falar que la prière ne peut pas te donner, se a oração não vai te dar, l'offrande, mas a oferta, la semence à Dieu, a semente a Deus, é capaz de te dar. J'aimerais t'annoncer vou te anunciar que lorsque tu sèmes à Dieu, quando você semeia a Deus, de la semence, o Senhor do te donnera la moisson. Ele vai te dar recolta. Donne la moisson ce matin. Que alguém recebe a recolta. Que alguém recebe a recolta desta oferta. Que Dieu te donne la récolte. Que Deus te dá a recolta. Terminer par ici. Vou terminar aqui. Tem muito a falar, mas o tempo é pouco. Mais le secret de recevoir, o segredo do receber é aí onde você tem que dar. Aquele que quer receber, primeiro tem que dar. Porque aquele que dá é aquele que tem aquele amor. Quando não podemos falar do amor sem você falar de dar. Se a mulher e o homem se mostrarem, a mulher ao homem vai dar sempre à mulher uma coisa que é preciosa. Porque amor há interesse ao
oferta Ezali le fait de donner. é oferta de dar. Ezali le fait de semer. É feito de Or, semear. la Bible déclare. A Bíblia declara. Dans Jean 3,16. João 3,6 Car Dieu a tant aimé le monde. que Deus amou o Il a mundo. donné. Que Deus, Ça veut dire que l'amour. quer dizer amor, Fani na kopesa. está sentado no Qu'est-ce que dar. tu as l'habitude de donner à Dieu? O que você Ton costuma dar a amour Deus? avec Dieu. O seu amor a Et Deus je refléter pela onde vai kopesa hier. reflete naquilo que você dá a Dieu Ele. a tant aimé le monde. Deus amou o Et mundo. Dieu a donné ce qui était le plus Deus. précieux. O que era mais precioso Ça para va faire ça Ele. qui n'importe quoi. Deus não deu qualquer Mais Dieu coisa, a donné son fils. mas deu o seu Filho Quand único. nous allons réfléchir sur ça. Quando tu vai refletir sobre isso, Sauf que Jésus n'était pas seulement fils unique. Jesus não era Mais somente o il est Filho aussi le único. premier fils de tous. Era o primeiro filho de La todos. Bible l'appelle A Bíblia lhe le chama. premier né entre les morts. É o primeiro nascido Donc no ça veut mundo. dire, Quer dizer, quand des hommes ont apporté la grâce dans l'humanité, para Deus levar a graça na Dieu a humanidade, sémé son premier né. Ele semeou o seu Dieu primeiro, a sémé o son fils primogênito. unique. Ele semeou o Cela veut primogênito. dire il a donné comme Quer dizer, offrande. Ele deu como En oferta fait, que ngana yo to bima. para que tu e eu Dieu sejamos a salvos. sémé un fils unique. Deus semeou um Mais filho único. après que Jésus ait ressuscité, Mas depois de Jesus parce qu'il ressuscitar, est lui-même la vie, que Ele mesmo é a la vida. Bible déclare A Bíblia que declara, lorsqu'il est mort, quando Ele morreu, Jésus est entré. Ele entrou Quand il y a ce jour de mort, lá no dia das mortes. une semence. Era semente. C'est que Jésus a pourri. Ele tinha que Après apodrecer. avoir pourri, Depois de le apodrecer, troisième jour, no terceiro Jésus dia, était ressuscité. Ele ressuscitou. Parce qu'il est lui-même la Porque semence. Ele mesmo é a Il est semente. lui-même la semence. Porque Ele mesmo é a Il est aussi semente. lui-même le consommateur. Ele é o consumador de semente. Il a été semé. Ele foi semear para que tu e eu sejamos Nous salvos. parler du royaume Hoje de Dieu. estamos a falar do Rei dos Ele é Céus. Dieu. Olha Il a Deus. plusieurs fils. Ele é o Parce filho. qu'un fils a été semé. Porque o filho foi semeado. Dieu Entre. avait un peuple. Deus falou. Aujourd'hui, Hoje, Dieu a une famille. Deus tem uma Parce que le família. premier-né, Porque o primeiro filho, Jésus, Jesus, e nós somos como seus irmãos. que nous sommes aussi fils de Dieu. Se nós somos filhos de J'aimerais Deus, annoncer à quelqu'un eu vou falar a la alguém. loi de la semence A lei da et de la semente récolte. e da Quand recolta. reculer coexister, E enquanto que essa terra existir, jamais. não vai terminar na Je sais sua que parole vida. de vie déclare. É a palavra da vida declara. Donc on va s'aimer. Enquanto que nós vamos semear, Donc on va récolter. enquanto que nós vamos Donc recoltar, le monde subsistera. enquanto que este mundo Donc vai ce monde existir, existera. enquanto que o mundo On va existirá, moissonner. nós vamos On va semear, s'aimer. vamos semear, vamos N'arrêtez pas de recoltar. s'aimer à Dieu. Não vamos parar Quelles de soient semear a les temps, les Deus. circonstances. Seja que for a N'arrêtez pas de circunstância, donner à Dieu. não vamos parar de dar a Quelles Deus. sont les Seja circonstances. for o tempo e a Parce que la circunstância. semence parle. Porque a La semente fala. semence a des oreilles. A semente Il y tem a des temps, ouvido. les circonstances. Seja o tempo e La a prière ne circunstância. parvient pas. A oração La não prière vem. ne te donne A pas. esperança, a Mas oração quando não te Dieu dá. Mas o est que você dá capable Deus d'ouvrir le ciel. é capaz de abrir J'aimerais o céu. t'annoncer. Vou falar hoje. Et donc, bien-aimé, É o tempo. Bamira temple que l'on va faveur et E vie na yo. essas paredes falam a favor L'offrande de que você. Dieu sème dans l'église de Dieu. Aquilo que você semeia na casa Parlera do à ta Senhor. faveur. Falará a favor Reçois de selon le nom você. de Jésus. Em nome de Je Jesus. déclare que reçois selon le nom de Eu Jésus. recebo, recebe em nome Que de Dieu te donne Jesus. la récolte. Que Deus te dá a Dieu te recolta. donne la récolte. Que Deus te dá a Ce que tu as recolta. semé à Dieu. Aquilo que você Tu semeou n'as a pas Deus. semé en vain. Aquilo que você Tu n'as semeou, pas não semé semeou en em vão. vain. Você não Mais tu semeou em as vão. semé Você dans la semeou maison du trésor. na casa do Lorsqu'on tesouro. sème dans la maison du Quando trésor, nós semeamos na casa do l'éternel de la maison du tesouro, o trésor Eterno da casa do donne la tesouro, récolte. Ele te dá a Le Dieu de recolta. Massaki Que Deus de te donne Massaki la récompense. te dá a Le recolta. Dieu de Massaki Que Deus de Massaki te donne la récompense. te dá a recolta. Que le Dieu de cette Que maison Deus dessa te igreja récompense. que te Viens, ma visite, recompensa. Zoami. Levantamos onde nós estamos. Arebo Sakababa. Reba Bababo Samako. Commence à adorer à Dieu. Comece a orar a Deus. Il y a des choses Há coisas que tes prières compensent à yote. que a oração não vai te Mais ce dar. matin, Mas nesta manhã, a sua oferta é capaz alors de ta part. de falar da sua parte. Au de la bien-aimée. Começa a orar, bem amado. Começa a adorar a Deus. Commence à adorer cette Começa a adorar a Deus. Donne l'offrande. Adora a Deus. L'adoration est ton offrande. A adoração Et maintenant, liboso finaye. Et maintenant, toi.